A história Quase Linchado conta a experiência de um missionário na Europa. Ele nos conta a seguinte história. Era sábado à tarde em uma das grandes cidades da Europa. Os jovens de nossa pequena igreja local haviam saído comigo para distribuir alguns folhetos que falavam dos malefícios do fumo e das bebidas alcoólicas. Dentro de cada folheto havia uma propaganda anunciando uma conferência que eu iria fazer no próximo domingo à noite. Indiquei as duplas de jovens que deveriam ir às várias ruas e, ao acontecer isto, não ficou ninguém para me acompanhar. Não me importei. Dessa forma, percorri minha rua sozinho, entregando os folhetos a todas as pessoas em ambos os lados da rua. Também entregava nas lojas e estabelecimentos comerciais e entregava um folheto para cada pessoa. Os prédios de ambos os lados da rua eram de 5 a 7 andares e tinham uma loja ou casa comercial em cada andar térreo. Quando me aproximava do cruzamento desta movimentada rua com uma das principais avenidas da cidade, dirigi-me a um bar, onde estavam sendo consumidas bebidas alcoólicas de várias espécies. Eu não podia imaginar um lugar mais apropriado para distribuir meus folhetos sobre temperança. Entrei e comecei a distribuir um folheto a cada pessoa que se encontrava ali. Observei principalmente um indivíduo corpulento. Parecia mais com um gorila do que com um ser humano. Obviamente, aquele era o leão de chácara, o homem que o proprietário havia contratado para expulsar qualquer bebedor que fizesse arruaça ou que tentasse iniciar uma briga. Cortesmente ofereci-lhe um folheto também e retornei à rua para continuar meu trabalho em direção à esquina da avenida. Havia apenas dado alguns passos quando senti uma pesada mão segurar-me pelo braço esquerdo e girar-me rapidamente, de maneira que eu pudesse ver o rosto da pessoa que fazia aquilo. Era o homem que achei parecido com um gorila. Ele me disse de maneira áspera, rude: "Dá-me este material, você não pode distribuir isto aqui nos arredores." Respondi que os folhetos me pertenciam e que, de acordo com as leis do país, eu tinha o direito de distribuí-los. Disse-lhe que os entregaria a um policial ou outra autoridade que tivesse competência para examinar meu trabalho, mas que não podia entregar o material a ele, pois precisava distribuí-lo. Ele disse: "Oh, sim, você o fará." Respondi: "Oh, não, não farei." Com isto, voltei-me e continuei andando pela rua e distribuindo novamente os folhetos de ambos os lados a todos que encontrava. De repente, senti de novo aquela mão pesada segurar-me pelo ombro e fazer-me girar o corpo. Era o mesmo homem. Ele disse: "Entregue-me estes folhetos." E em seguida ameaçou arrebatá-los da minha mão. Bem, quando menino eu aprendera a lutar e não havia esquecido todos os truques. Eu não pretendia ferir o homem, mas estava determinado a não permitir que ele me tomasse os folhetos, se eu pudesse impedi-lo. Ele levava vantagem sobre mim, não só porque era mais forte e tinha livres os braços, mas pelo fato de eu estar levando uma braçada de folhetos e minha Bíblia, de maneira que só podia me defender com um braço. Eu não me atrevia a colocar meus folhetos e a Bíblia sobre a calçada, pois poderiam ser levados pelo vento ou pisados pelas pessoas. O homem começou então a gritar para todos os que se achavam de ambos os lados da rua: "Ele é jesuíta! Ele é jesuíta!" E enquanto dizia isto, apontava em minha direção, a fim de que todos vissem que eu era a pessoa a quem ele se referia. As pessoas que andavam para cima e para baixo na rua não nos haviam dado nenhuma atenção até ouvirem aquelas palavras.
Acontece que naquele tempo os jesuítas desfrutavam de tanta popularidade quanto a varíola naquela parte da cidade. Na verdade, os jesuítas eram tão odiados que algumas pessoas haviam provocado desordens poucos meses antes, incendiando 2 conventos jesuítas das proximidades. As palavras "ele é jesuíta" atuaram como um relâmpago numa tempestade de verão. Era como se todas as pessoas da rua se tornassem de um momento para outro numa horda selvagem e enfurecida e viessem a mim de todas as direções gritando: "Dá nele, bate nele, dá nele com força, desce-lhe o porrete". Parece que ninguém julgou necessário procurar saber se eu era ou não jesuíta. Confiaram em que o meu antagonista estava dizendo a verdade. Nós 2 estávamos andando em círculos, sendo que ele procurava tomar meus folhetos enquanto eu os segurava com toda a força. As pessoas que moravam nos andares superiores dos prédios, de ambos os lados da rua, vieram correndo às janelas e parapeitos a fim de ver o que estava acontecendo. Olhei em ambas as direções, mas não vi nenhum policial. Vocês podem imaginar como meu coração pulsava, meu cabelo estava em pé e eu orava fervorosamente ao bondoso Deus para que Ele me ajudasse naquele momento de perigo. Precisamente quando a turba me apertava, querendo agarrar-me, outro homem forte, de cerca de 1,80 m de altura, avançou em minha direção, exclamando: "Ele é judeu! Ele é judeu!" E ergueu o punho, pronto para arrancar-me a cabeça de cima dos ombros com um forte golpe. Para minha felicidade, quando ele desferiu aquele tremendo soco, o leão de chácara deu-me um forte safanão, na esperança de que pudesse arrebatar-me a literatura que eu ainda conservava no braço. Isto me fez sair do lugar de maneira tão violenta que mudamos rapidamente de posição. Em consequência, o sopapo que me era destinado acertou em cheio o nariz e a boca do valentão. Ele foi golpeado tão fortemente que caiu para trás e teve que me soltar. Eu também caí de costas, diretamente nas mãos da turba, e um homem arrebatou-me os folhetos e saiu correndo por um beco estreito entre 2 grandes edifícios. Enquanto fugia, ele gritou para que a turba o seguisse e me trouxesse para o beco a fim de espancar-me ali. Agora, a multidão me segurava pelos pés, pelas pernas, braços e cabeça, e todos bradavam: "Vamos levá-lo para o beco a fim de dar-lhes umas pauladas". Agora eu orava realmente com mais fervor. Disse à multidão: "Faço meu trabalho em plena luz do dia, onde as pessoas podem ver-me. Não me envergonho daquilo que estive fazendo. Se vocês não se envergonham do que vão fazer-me, e se não são um punhado de covardes, então batam em mim aqui mesmo na rua, onde estive fazendo meu trabalho. O que estou fazendo é amparado por lei. Não há lei alguma contra as pessoas lerem esta literatura, e não estou envergonhado do que escrevi nela". Era tal a excitação da turba e tantos os empurrões de uns contra os outros de todos os lados, que pouco progresso foi alcançado para me conduzirem ao beco. De repente, o homem que me tomara os folhetos voltou correndo da passagem estreita, gritando: "Esperem, esperem! Houve um engano, houve um engano! Esta literatura não é jesuíta. Esta literatura é boa. Ela fala a respeito dos males da bebida e do vício. É exatamente do que necessitamos, pois a maioria de nossos pobres estão gastando dinheiro em coisas que lhes prejudicam a saúde e os levam à miséria. Houve um engano. Essa literatura é boa". Quando a turba ouviu estas palavras, afastou-se de mim e pude ficar de pé novamente. Eles abriram caminho para que o homem se aproximasse. Ele recolocou em meus braços todos os folhetos e a Bíblia.
Então, aquela mesma multidão veio a mim pela segunda vez, mas agora gritavam: me dá um, dá-me um também. Enquanto faziam isso, uns começaram a empurrar os outros, esforçando-se para apanhar os folhetos de minhas mãos. Uns seguravam numa extremidade do folheto e outros na outra ponta e acabavam reduzindo-o em pedaços. Pior de tudo, eles estavam quase me atropelando fatalmente ao quererem pegar a literatura. Orei fervorosamente outra vez. Notei que o vento soprava de maneira fora do comum na rua, na direção da avenida, e descobri imediatamente o que devia fazer. Dei um pulo e atirei os folhetos ao vento. Este os levou por ambos os lados da rua como se fossem folhas de outono. A multidão me deixou e saiu correndo para apanhar os folhetos. Olhei em direção oposta, aquela de onde eu viera inicialmente, e vi que a rua estava praticamente deserta. Escapei dali e corri para casa como uma lebre assustada. Ao chegar a casa, estava sem fôlego e devia estar muito assustado. Minha esposa, alarmada, perguntou-me o que havia acontecido. Contei-lhe a história de como o bondoso Deus me havia livrado de morrer nas mãos da turba. Algumas semanas mais tarde, numa quinta-feira por volta das 3 ou 4 horas da madrugada, estando ainda escuro, encontrei-me com 14 pessoas que haviam aceito a verdade de Deus. Havia também alguns oficiais e outros membros de nossa pequena igreja. Teríamos um batismo em um pequeno rio. Viemos individualmente e em duplas, de várias direções, a fim de nos encontrarmos no poço. Não houve pregação ou cânticos, pois não desejávamos atrair a atenção de outra turba e ser por ela atacados. Estávamos bem protegidos pela relva crescida e ramagens. Na escuridão balbuciei uma pequena prece ao batizar cada uma daquelas pessoas amadas. Embora nosso trabalho de conquistar almas para Cristo tivesse sido acompanhado de perigo e agitação, não fora em vão.